Minha experiência do outro lado do mundo foi numa viagem que fiz à Austrália. Nessa viagem, eu participei de uma excursão por uma operadora americana chamada Contique, especializada em viagens de aventura para jovens entre 18 e 35 anos. Eu cheguei 2 dias antes de encontrar o grupo no hotel e assim eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cidade de Sydney por conta própria. Eu me lembro que as minhas primeiras impressões de Sydney foram as melhores possíveis, porque ela, em alguns aspectos, se parece muito com São Paulo, sendo que tem também o charme do Rio, por ser uma cidade beira-mar. Fica numa baía, né? A Baía de Sydney. Eu achei tudo muito limpo, muito organizado. No primeiro dia e no segundo, eu caminhei por em torno do hotel, vi a Harbour Bridge e também vi ao longe a Opera House. E eu me lembro de ter ficado absolutamente impressionada e de constatar que eu tinha conseguido chegar do outro lado do mundo. Naquele momento, caiu a ficha. Nesse passeio que eu fiz por conta própria, eu cheguei aí na Bondi Beach, que é uma praia famosa lá da região da cidade de Sydney, e também visitei o aquário. Finalmente, depois de 2 dias explorando por conta própria a cidade de Sydney, chegou o grande dia de eu encontrar o grupo da excursão. Esse grupo era formado por gente de várias partes do mundo: Japão, Dinamarca, da própria Austrália, Estados Unidos. Porém, eu era a única brasileira desse grupo de 45 pessoas. Quando a guia entrou no ônibus, ela escolheu uma música que passou a ser tocada todos os dias que se seguiram. E essa música, toda vez que eu escuto ela, ainda hoje, me lembra dessa aventura minha na Austrália. A música é Born to be Wild. O roteiro proposto era subir de Sydney até Cairns, completando toda a costa leste da Austrália. O primeiro ponto de parada que nós tivemos foi num lugar chamado Byron Bay, famoso por ser o ponto mais ao leste da Austrália. E essa vila é conhecida já por ter uma característica muito de vila hippie. E também é famosa por ser o local de veraneio escolhido por celebridades como o Paul Hogan, que é o crocodilo Dundee, uma espécie de Indiana Jones da Austrália, assim como Olivia Newton-John e outras pessoas famosas. Então a gente passou um tempo aí nessa praia desfrutando dessa maravilha. Seguimos para Surfers Paradise, uma cidade que fica na costa dourada da Austrália, na Gold Coast australiana, e nela estão localizados parques temáticos, tem uma vida noturna bem agitada. Visitamos um parque temático chamado The Movie World, da Warner Bros. E foi realmente
um dia inteiro cheio de diversão. Minha primeira grande experiência radical também foi em Surfers Paradise. Foi lá que eu saltei de bungee jump pela primeira vez, numa plataforma flutuante a 45 metros de altura do nível do mar. Confesso que até hoje, quando eu vejo as imagens, eu nem acredito a coragem que eu tive. Fazia parte também do roteiro dessa viagem passar 2 noites em uma típica fazenda de corte de gado australiano. Então nós visitamos Cooper Down Cattle Station e lá tivemos com certeza a noite mais animada de toda a nossa viagem. No bar que existe lá na fazenda, foram feitas diversas brincadeiras para animar a turma e foi muito legal. Nós dançamos, nós fizemos gincana, realmente foi muito animado. Seguimos até Rockhampton, a capital do bife australiano. E lá é por onde passa a linha do Trópico de Capricórnio. Nesse ponto da viagem, nosso grupo se dividiu. Algumas pessoas optaram por fazer um passeio num veleiro, que foi o meu caso, e outras seguiram para outras cidades próximas. Nós passamos 3 noites velejando por um arquipélago chamado Whitsundays. E esse arquipélago, que é formado por 74 ilhas, é surreal. Você pode velejar e parar em praias desertas, ilhas desertas. Também pode parar em ilhas resorts, que pertencem a hotéis, né? Como a gente tem aqui no Brasil, que tem um resort dentro da ilha. Então, lá nesse local da Austrália também acontece isso, só que são 74 ilhas próximas, cheias de possibilidades. Nós ficávamos durante esses dias dentro do veleiro, fazíamos churrasco no deck e festejávamos muito. Mergulhávamos durante o dia. Eu me lembro que teve um mergulho que eu fiz próximo do bote salva-vidas do barco, que peixes enormes se aproximavam para comer pão. E foi realmente algo assim que eu nunca tinha vivido antes na vida. With me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Meu contato mais direto com a fauna australiana foi no Billabong Sanctuary. Esse parque, que é um santuário, tem representantes da fauna local. E lá eu tive a oportunidade de alimentar cangurus, que estavam soltos lá livremente, e também tocar e alimentar os pequenos koalas. Lindos! Realmente parecem de pelúcia. Seguimos para a cidade de Cairns, no nordeste da Austrália. E lá eu tive a oportunidade de realizar um sonho: saltar de paraquedas. 1, 2 e já!
São 35 segundos de queda livre a 290 km por hora, a uma altitude inicial de 10.000 pés. E então o paraquedas é acionado. A partir daí é desfrutada a maravilhosa paisagem e do silêncio. A aterrissagem é perfeita. Logo que me livro dos equipamentos, comprovo a todos que estou de bem com a vida. A primeira vez que eu mergulhei no mar, com cilindro e tudo, foi também nesta viagem. Nós saímos da cidade de Cairns e seguimos até Port Douglas. Lá nós entramos num catamarã maravilhoso, prateado, e fomos tendo aulas de como proceder lá embaixo d'água e alguns códigos e tal, até que chegamos nessa base lá deles, vestimos nossas roupas e pegamos os equipamentos. Nós íamos descendo de 4 em 4 juntamente com o instrutor. Lá embaixo já tinha algumas coisas preparadas pela empresa, como por exemplo umas placas explicativas. Eu achei aquilo absolutamente incrível, porque funcionava meio como se fosse uma espécie de museu natural. Havia uma grande concha, então tinha uma placa lá explicando sobre aquele espécime, né? E outra coisa interessante que eu me lembro é que eu tive uma sensação de medo, mas não a ponto de me fazer parar. Mas confesso que tive um medinho sim, porque quando você olha para trás e vê aquela imensidão azul, você não sabe o que é que pode vir de lá. Se pode vir um tubarão, uma baleia ou qualquer outro tipo de animal. Então isso dá uma certa aflição. Mas quando você controla sua respiração e sua mente, então você consegue seguir numa boa com todo esse momento espetacular. Claro que nessa viagem à Austrália não podia faltar uma visita ao Parque Aborígene Japukai, que também fica lá na região de Cairns. Nesse parque nós pudemos conhecer um pouco mais sobre a cultura dos nativos australianos, os aborígenes. Vimos, por exemplo, um aborígene tocando um instrumento típico deles, que é o didgeridoo. As habilidades deles com a lança, com o bumerangue. Tentei também utilizar disso aí. Eles explicaram quanto à utilização de algumas ervas medicinais. Foi realmente um dia muito interessante, conhecendo um pouco mais sobre a cultura dos nativos australianos. Invitation dance is of the cassowary. The cassowary is a large white Standing side on, rounded. Minha quarta experiência nessa viagem foi um passeio de balão, que também foi feito a partir da cidade de Cairns.
Acordamos de madrugada, como já é de costume nesse tipo de passeio, que acontece sempre de madrugada, que é quando os ventos estão mais amenos. E fomos para o local lá, vimos o balão ser inflado, conhecemos os pilotos e finalmente entramos na cesta e o balão foi subindo, suave, suave. Algumas vezes a gente ouvia só o barulho do maçarico, mas na maior parte do tempo estávamos todos maravilhados com aquilo que a gente estava vendo. O balão ia subindo, chegando à altura da copa das árvores, e a gente via, à medida que o sol ia nascendo, cangurus correndo na relva, e aquilo foi assim mágico, mágico mesmo. Depois de 30 minutos de voo, nós descemos lá. E um aspecto interessante no passeio de balão é que não tem como você calcular exatamente onde o balão vai descer. O piloto, ele só consegue, de fato, controlar o subir e descer, a altitude do balão. Mas ele não consegue dirigir o balão para algum local específico. Então, quando o balão ia baixando num local, a gente via o carrinho da empresa correndo naquele sentido. Aí daqui a pouco o vento mudava e o balão ia para outra área, e aí o carrinho ia seguindo para essa outra área. Então foi bem interessante saber disso, né? Que eu não conhecia essa situação. E finalmente, quando descemos, a empresa nos levou para o hangar e lá nós tivemos um café da manhã regado a champanhe. Sim, meus amigos, todos os passeios de balão costumam acabar com brindes de champanhe. Não só na Austrália, viu? Em todo lugar por onde eu já vi esse tipo de passeio acontecer. Num dos dias, nós visitamos a parte da Austrália que tem uma floresta tropical. E fizemos algumas trilhas, passei por pontes suspensas, no melhor estilo do Indiana Jones, ou melhor, Crocodilo Dundee de lá. Vi paisagens assim fantásticas, cachoeiras. Foi um outro dia maravilhoso. Um dos melhores hotéis que me hospedei nessa viagem foi dentro da floresta tropical australiana, que fica na região de Cape Tribulation. E a partir desse hotel, um dos passeios oferecidos foi um maravilhoso safari fotográfico. Nesse safari, nós também tivemos um momento bem especial de quando a floresta encontra o mar. Então, isso aí, assim, eu achei espetacular, porque a gente ia andando por dentro da floresta até chegar no mar. Esse destino maravilhoso, com certeza, faz parte da minha lista do tem que voltar. E espero que faça parte também da sua lista para conhecê-lo numa próxima viagem. Vou ficando por aqui e espero contar com vocês no meu próximo episódio de Memórias de Viagem.